quero liberar uma palavra rápida para o seu coração. É incrível como Deus faz as coisas. Ontem eu estava no meu quarto pastoreando. Na verdade, eu estava na sala, nós estávamos juntos na sala. Deus começou a gerar algo no meu coração. E quando eu chego aqui, o tema da conferência, luz na cidade. Nós precisamos entender que existe um contraponto para a luz. Preste atenção nisso. E o contraponto da luz são as trevas. Você precisa entender o que Deus quer realizar através de nós, através da sua igreja, para que você possa entender onde você vai se encaixar nisso tudo, sabe? E analisando a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Olha só o que o Senhor, olha o que essa conferência está propondo para mim e para você. O que Deus está propondo para nós nesse tempo, para essa geração, é um resgate, meu irmão. Sabe esse momento que você está vivendo hoje? Sabe o tempo de crise que você está vendo, crises sendo instaladas? Sabe esse tempo de perseguição que você está vendo a igreja começar a viver? Sabe, um dia eu estava em casa e de repente os noticiários começaram na internet, as pessoas começaram a compartilhar, as pessoas começaram a dizer: gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é inadmissível, isso não pode acontecer. Sabe a cena que apavorou o mercado gospel, o meio evangélico, a igreja? É que alguém decidiu se vestir de Satanás, de diabo, e outra pessoa decidiu se vestir de Jesus. E daí eles decidiram atravessar uma avenida. E sabe o que eles interpretavam? Satanás batia em Jesus. E à medida que eles iam atravessando aquela avenida, Satanás batia em Jesus, humilhava Jesus. E aquilo virou manchete no meio gospel, principalmente no meio da igreja. Olha que inadmissível, olha isso. Isso não pode acontecer. Meu Deus! E quando eu me deparei com essa cena, quando eu me deparei com as pessoas compartilhando essa cena, e aí o Espírito Santo me fez uma pergunta: Abidiel, será que todo esse escândalo é zelo pela noiva de Cristo? Será que todo esse escândalo que eles estão sofrendo, que a igreja está sofrendo, é verdadeiramente um cuidado com a noiva de Cristo, comigo, com Jesus, comigo, com o meu filho? Ou será que isso é medo? Porque a minha palavra diz que quando as perseguições começarem, quando as tribulações apertarem, chegou o tempo da igreja brilhar. Sabe, esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, não é só para te estarrecer, não é só para te amedrontar, não é só para te deixar indignado, não. Lá no fundo uma expectativa precisa ser gerada e ser acendida no meu e no teu coração. Chegou o tempo de nós brilharmos. Chegou o tempo de ser luz nas trevas. Sabe por quê? Que muitas das vezes o medo e a preocupação é maior do que a expectativa de brilhar. Porque no fundo, a gente sabe que como igreja de Cristo, em algum momento nós perdemos algo que nós não poderíamos ter perdido.
Em algum momento nós perdemos uma essência que nós não poderíamos ter perdido. Em algum momento nós perdemos a base que nós não poderíamos ter perdido. Em algum momento nós nos enganamos, em algum momento nós nos envolvemos com um estereótipo, em algum momento nós nos envolvemos com as fumaças, com as iluminações, e em alguns momentos nós nos envolvemos com a estética, e nós nos deixamos nos perder, sabe? Perder a essência do Evangelho, a renúncia, a santidade, o propósito. Mas graças a Deus que Deus está levantando uma geração. Graças a Deus que no meio de Caxias, no meio de um bairro em que de repente muita gente olha, acha que não tem jeito, Deus está acendendo um desejo de uma brasa. Deus está começando a acender uma luz, um fogo, uma chama que vai impactar vidas, uma chama que vai incendiar essa rua, uma chama que não vai parar só na rua, uma chama que vai incendiar também esse bairro, uma chama que não vai ficar só no bairro, mas vai incendiar também a cidade, uma chama que não vai apenas iluminar e incendiar essa cidade, mas vai incendiar e iluminar esse estado, uma chama que não vai parar apenas do estado, mas vai incendiar uma nação. Será que você crê nisso? Será que você crê que o que Deus está fazendo aqui nessa conferência é apenas uma fagulha daquilo que Ele quer fazer? Será que você está entendendo que Deus está aqui nessa noite despertando, sabe? Despertando mais fome, mais sede em crianças que estão sentadas aqui, que em pouco espaço de tempo vão incendiar escolas, vão incendiar faculdades. Escuta isso. Jesus me fez entender isso através do Eden Movement. Jesus me fez entender isso através do testemunho de um pastor. Ele disse assim: olha, nós tentamos mudar o Brasil de cima para baixo, a gente descobriu que não dá certo. Não dá certo, porque não depende só dele, mas eu quero ir além. Não dá certo porque existe algo maior do que uma bandeira política, que é a bandeira do reino de Deus. Não estou dizendo que eu sou a favor de B. Eu só estou dizendo para você que não adianta nós crescermos em números, em resultados. Não adianta nós sermos hoje muito mais que isso, mas até há pouco tempo nós éramos 22,2% da população é evangélica no Brasil. Mas à medida que cresce a nossa influência política, à medida que nós nos tornamos tão relevantes ao ponto de ter a capacidade de eleger um presidente, mas na mesma proporção nós estamos nos esvaziando da essência do Evangelho, não adianta. Existe uma bandeira maior do que qualquer bandeira política, é a bandeira do reino de Deus. Não, você não precisa se ausentar da sua responsabilidade social, não é isso que eu estou falando. Vote sim, você precisa eleger alguém, você precisa votar em alguém, sim, mas você não pode se esquecer de que existe uma bandeira que abraça, uma bandeira que abraça qualquer minoria ou maioria, uma bandeira que é muito maior do que qualquer ideologia que possa se levantar. Ei, escuta uma coisa, Jesus é o rei das minorias. Jesus uma vez ele chega num poço e ele encontra com uma mulher que ninguém queria ter contato, uma prostituta. Ei, Jesus é o rei das minorias. Jesus é aquele que chega para aquele que não tinha mais chance na sociedade, para uma mulher que estava esquecida há 12 anos,
e ele sente o toque de uma mulher, e uma mulher é curada. Jesus é o rei das minorias. Você não precisa abraçar nenhum viés ideológico, você só precisa entender a palavra de Deus, o reino de Deus. Sabe o que Deus tem falado para mim? Sabe por que Deus preparou essa conferência para mim e para você? Porque Ele está preparando uma geração madura. Ele está preparando uma geração madura. Sabe, aquele pastor disse: não adianta mudar o Brasil, tentar mudar por cima, então nós vamos mudar por baixo. Aí ele falou: nós estamos construindo uma creche. Uau! Essa é a visão, irmãos. Vamos implantar o reino de Deus nas crianças, para que quando elas cheguem nas faculdades, elas estejam blindadas pelo poder da palavra de Deus. Eu quero compartilhar algo com você aqui, meu irmão. O mundo jaz do maligno. Sabe o que é o reino de Deus? Sabe o que é o reino que João Batista pregava? É o domínio do céu sobre qualquer força política, ideológica, social. É o domínio do céu sobre essa terra. Era esse reino que João Batista veio pregando, dizendo: olha, é chegado o reino do céu. É sobre esse reino que os profetas profetizavam, é sobre esse reino. E nós esquecemos o poder desse reino, o poder desse evangelho. Por isso que Paulo dizia: aquele que prega o meu evangelho. Por quê? Porque existem outros evangelhos que andam sendo pregados por aí. Nós precisamos analisar a palavra de Deus. Entenda, o mundo já está em trevas. O mundo já foi entregue para Satanás. Se ele é o príncipe desse mundo, você precisa entender que todo reino ou todo governo que não se submete ao reino de Deus, logo está submetido ao reino das trevas. Todo reino e todo governo que não está submetido ao reino de Deus, logo automaticamente está cumprindo uma agenda do inferno, das trevas. Sabe por quê? Que a Bíblia é muito clara quando especifica para nós a respeito da igreja de Cristo, porque existe a igreja do diabo. Sabe qual é a igreja do diabo? As igrejas que estão enchendo, que estão crescendo, que estão se multiplicando, que não tem mais aonde colocar dízimo, não tem mais aonde colocar oferta, mas não se submetem mais ao reino, à vontade de Deus. É só números, é só status, é só mais um ministério de louvor, pastor. Perderam a essência do reino de Deus. Se existe a igreja de Cristo, é porque existe a igreja do diabo. E essa igreja anda querendo se levantar, distorcendo a verdade do evangelho de Cristo, diminuindo a verdade do evangelho de Cristo, diminuindo a essência e o poder. Meu irmão, o que é uma luz diante da presença de Deus? A minha Bíblia diz que por onde Jesus passava, somente pela sombra de Jesus, as pessoas eram curadas também. Meu irmão, a minha Bíblia diz que Jesus chega para pescadores, e talvez para você seja pouco, mas a verdade é que eles eram filhos de empresários. Eles largam tudo, toda qualquer possível riqueza humana para seguir a um homem que eles nem conheciam. Larga tudo, larga a rede, vem e me segue. Meu irmão, se Jesus é suficiente para fazer empresário, larga tudo para seguir a Ele, por que nós precisamos mais de iluminação do que da presença? Por que nós precisamos mais de musicalidade do que da presença? Por que nós precisamos mais do que uma voz bonita do que da presença? Você não precisa de um dom, de um super talento. Você não precisa de uma voz bonita. Você não precisa de uma boa tocada. Você não precisa de uma mega estrutura, bancos confortáveis. Você precisa de mais da presença de Deus. Agora tem um seguinte aqui. As duas igrejas cumprem uma agenda, um propósito. As duas igrejas, no final de tudo, vão glorificar o nome de Deus.
Porque o decreto já foi estabelecido, a igreja vai vencer. Jesus já venceu. Então a igreja de Cristo, ela contribui para a glória de Cristo e o estabelecer do reino de Deus na terra, na sociedade, na escola, na faculdade, no trabalho, no bairro, na rua, a luz que ilumina. Mas a igreja do diabo, ela faz um desfavor para o reino de Deus. Ela trabalha contra a agenda e os propósitos do reino de Deus. Mas embora cada um acabe tendo, cada um tenha sua ali, o seu objetivo, o modo de trabalhar, os dois no final de tudo contribuem para a mesma coisa. Por quê? Essa igreja do diabo vai ser vencida e o nome do Senhor vai ser glorificado. A igreja de Cristo trabalha para que o nome de Deus seja glorificado. A diferença é de qual igreja você faz parte. A pergunta que fica para nós hoje é: que igreja eu quero fazer parte? Existe uma igreja dentro da igreja. Existe a noiva de Cristo, existe a igreja de Cristo, mas existe uma noiva dentro da igreja. Existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma Laodiceia instalada dentro da igreja. Uma igreja morna. Você precisa entender de que uma igreja morna não é a igreja que deixa de funcionar, ela funciona. Você precisa entender que uma igreja morna não é a igreja que deixa de orar, ela ora. Você precisa entender que a igreja de Laodiceia tinha os cultos de oração. O problema não era que eles não tinham culto, eles não eram frios, eles tinham culto de oração. Eles não eram frios, eles tinham o estudo da palavra. Eles não eram frios, eles tinham as consagrações. O problema não é que eles eram frios, a igreja funcionava, as coisas aconteciam. O problema é que eles eram mornos. E a mornidão é o pior status que a igreja pode viver, porque tudo parece que está perfeito. Quem olha para você aqui hoje pensa que está perfeito, está orando, está vindo nos cultos de oração, veio todos os dias da conferência. Você não está frio, mas você está vivendo talvez o pior status que você poderia viver: morno. Está em tudo, mas não está quente. Crê em tudo, mas não manifesta nada. Ouve tudo, mas não produz nada. Morno. Deus está dizendo para nós: é um tempo de despertamento. Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Do que adianta estar aqui, tocar, cantar, pregar, microfone na mão, estar aqui falando para vocês? Tudo parece que está bem, morno, não é quente, não manifesta. Sabe, a proposta de Deus para nós é essa: é nós estarmos cada vez mais aquecidos pela presença dEle. É nós estarmos cada vez mais ativos pela presença e o poder dEle. A proposta de Jesus para nós é: eu tenho vida para você. Você precisa manifestar algo. Algo tem que mudar na sua vida. Se você está aqui de domingo a domingo, alguma coisa tem que mudar na sua casa. Se você está aqui de domingo a domingo, alguma coisa tem que mudar com a sua mãe, alguma coisa tem que mudar com o seu pai, alguma coisa tem que mudar com a mentira que você anda dizendo, alguma coisa tem que mudar com o pecado que anda te perseguindo há tanto tempo, alguma coisa tem que mudar. Deus não te chamou para viver uma vida de mornidão, Deus não te chamou para fazer com que as coisas funcionem, Deus não te chamou para existir. Sabe o que você se compara quando você só existe, só
isso, quando você só vem, mas vive uma vida de mornidão, você se compara a um objeto qualquer. Está vendo essa caixa? Está aqui, funciona. Em algum momento tem alguma funcionalidade para a igreja, mas não flui em nada. Sabe o que você é quando você entra aqui morto? É alguém que senta, é alguém que funciona para alguma coisa, em algum momento ajuda a pastora, ajuda o pastor, mas não vai nada além disso. E Jesus está dizendo para você hoje: você precisa ir além, você precisa ir mais fundo, você precisa queimar mais, você precisa ter mais fome, você precisa ter mais sede, você precisa manifestar o meu reino na terra. Ei, 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 ei! O reino das trevas precisa ser dissipado através da sua vida. Chegou o tempo da sua vida brilhar. Chegou o tempo da luz de Cristo brilhar em você. Chegou o tempo da igreja brilhar no Brasil. Deus está levantando uma geração nova, uma geração que brilha, 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 brilha. Brilha mais do que a bandeira ideológica que a gente carrega. Brilha mais do que a bandeira política que a gente carrega. Brilha mais do que qualquer ideologia, mas que esteja evidente na sua vida a luz do reino de Deus. Uma coisa que você não pode perder é a autoridade. A autoridade que Deus dispôs para a igreja na terra. Não perca isso. Não perca essa luz, não perca esse brilho. Desfrute do lugar que o Senhor tem te proporcionado, os líderes que o Senhor tem proporcionado para você. Desfrute do ambiente que está sendo gerado aqui. Valorize isso e mergulhe mais fundo. Esse é o ambiente ideal para você ir além. Para você ir além. Esse é o ambiente ideal. Você pode curvar a sua cabeça. Será que você pode manifestar uma oração sincera aí, você e Deus? Faça uma oração sincera para Ele. Jesus, eu não tenho ido além, sabe? Eu sou aquele que existe, que funciona, mas eu estou morno. Eu reconheço que o Senhor não me chamou para isso. Eu reconheço que o Senhor não me chamou para isso. Faça uma oração sincera. Faça uma oração sincera, é você e Deus agora. O Espírito Santo vai conduzir a tua oração. E se não tiver palavras, Ele vai conduzir o teu choro. Deus está derramando sobre nós aqui um espírito de temor. Deus está nos dando sensibilidade, de discernimento, direção. Deus está trazendo paz. Deus está abrindo a nossa mente. Você precisa entender que a adoração não é para ser sentida, a adoração é para ser entendida. Você precisa entender a presença de Deus, você precisa entender o amor de Deus, e você só vai entender isso através da palavra dEle. Deixa Ele conduzir agora a sua oração, deixa Ele conduzir o seu gemido, deixa Ele conduzir o seu clamor. Ore agora por você, ore agora pela sua casa, ore agora pela sua família, ore agora por essa rua, ore agora por essa igreja, ore agora por esse bairro. Ore, 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 ore. Eu vou passar para a autoridade máxima sobre essa igreja, eu vou passar para o pastor dessa igreja, aquele que tem autoridade sobre a sua vida aqui. Não perca tempo e a chance de mergulhar mais fundo em nome de Jesus. Dessa luz acender, dessa luz brilhar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A oração nessa noite é clara. Você que se sente morno, continua com seus olhos fechados, irmão. Você que se sente morno,